Papo com Futebolês. Oferecimento Casas Alves. Construindo sonhos com você. Fala pessoal, muito boa tarde. Estamos começando o Papo com Futebolês aqui nesse sabadão. 1h da tarde, aquele almoço que você para, que está fazendo para assistir o Papo com Futebolês. Estou com o Caio Costa aqui. Você tá bem, Caião? Mais um, hein? Mais um. Vamos para cima. E hoje o papo é muito massa. A gente vai fazer uma nostalgia aqui. Pro torcedor do Ceará, então. É mais um daqueles que jogou nos dois, né? Mas, Verdade. obviamente, hoje com muito mais identificação com o lado alvinegro da cidade. Estamos aqui com o Boiadeiro, vai conversar, bater esse papo com a gente. Boiadeiro, muito obrigado por ter aceito o convite do Futebolês. Bom ter você aqui. Você que é um personagem importante aí dessa história recente do Ceará, participou de acesso, de título. Bom falar com você. Boa tarde, agradeço aí pelo convite. A resenha vai ser bacana. Caião, o ano é 2018. 2018. O Ceará tá naquela... 18 ou 8? 2018. Tá. Espere. Calma. 2018. O Ceará tá naquela draga, candidato fortíssimo ao rebaixamento. Jogo no Maracanã. A gente vê Leandro Carvalho fazendo um gol lá no Diego Alves. Sim. Jogo das 11 da manhã no Maracanã. O que tem a ver com o Boiadeiro? Tem um cidadão que tá na arquibancada, parecendo um torcedor. Foi ao delírio, o vídeo viralizou nas redes sociais, ele lá comemorando. Você criou uma grande identificação com o Ceará. Tava como torcedor ali, né? Tava com o torcedor ali naquele jogo, foi bacana. Eu falei, chupa, Flamengo! O Boiadeiro, pra quem não sabe, é cria do Botafogo, passou pelo Vasco, né? Rival do Flamengo. É anti-flamenguista, mano. Mas conta um pouquinho disso. Aí Maracanã lotado, como torcedor, bom demais. Uma pressão grande do Flamengo. Maracanã lotado, 11 horas da manhã, um calor do inferno. Nossa. Ó, aí Leandro Carvalho vai e me acerta aquele chute. 1-0, aí, meu irmão. Foi a delírio ali, né? Na torcida ali, tava com o pessoal do Ceará ali, o pessoal da diretoria que fez o convite, né? Todos os jogos quando tinha do Ceará no Rio de Janeiro, eles me convidavam, né? Pra ir. Fui contra o Vasco também, fui também em São Januário e contra o Flamengo. Mas aquele ali contra o Flamengo foi bacana. Tava na arquibancada, Caio. O homem tava lá, feliz da vida com o gol do Leandro. O jogo foi fundamental pro Ceará não cair no final daquele ano. Isso aí, pra não cair. Foi um jogo muito importante. Aqueles 3 pontos ali foi muito importante. O que é o Ceará, Beder? Porque e ali foi muito genuíno, né? Foi de verdade ali, não era forçação de barra. O que é por quê? Por que aquilo ali? Cara, foi o que você falou, é de verdade. Eu acho que o sentimento, o carinho que eu tenho pelo clube, né? Não é à toa que hoje eu moro na cidade, né? Devido ao Ceará, entendeu? O pessoal me recebeu muito bem aqui, até o povo da cidade, também o pessoal do Ceará, entendeu? Do clube. Então aí pegou aquele carinho. Eu acho que aquele momento que eu vivi de 2009 aqui a 2011, momento muito, muito bacana. Então isso aí marcou muito a minha vida. Então por isso que eu tenho esse carinho, essa simpatia pelo Ceará. E aí a gente fala de quando você chegou no Ceará, porque você chega durante a Série B de 2008 ainda, né, Bader? Cheguei em setembro de 2008. 2008. Isso. E aí, em um ano e Já no pouquinho, final. você tá um dos protagonistas de um acesso que o torcedor do Ceará não via há mais de 16 anos, né? De 93 até 2009. Aquela explosão toda, todo mundo que participou daquele elenco, eu pergunto isso. O que foi voltar de Campinas depois daquele resultado e chegar em Fortaleza, a cidade completamente parada, com a torcida do Ceará comemorando o título? É daquelas coisas para lembrar pro resto da vida? Então, a gente sabia que ia ter uma festa, né? Devido ao que você falou aí, 16 anos o clube sem estar na Série A, a gente conseguiu o objetivo que foi colocar o time na Série A, que não era o objetivo do clube, né? De 2009 chegar na Série A, era para 2010, estava estruturando o clube. Isso chegava a ser falado abertamente? Chegou até a ter uma conversa, sim, entendeu? Porque não era o projeto, mas só que assim, nós jogadores a gente falou, não, cara, vamos fechar aqui, vamos conseguir o objetivo que é o acesso, né? Porque a gente perdeu um campeonato, né, cearense, e ali a gente ficou, se não me engano,
nas 6 primeiras rodadas a gente não tinha... foi bem complicado. Complicado, o Zé Teodoro tinha saído. Foi pro Juventude. Foi pro Juventude na época. Aí só para lembrar aqui, engraçado que o Geraldo chegou no Evandro e falou assim, Evandro, vamos trazer o PC Guzmão. Aí eu lembro que o Evandro falou, não tem dinheiro para trazer o PC não, o PC é caro, tudo. Aí acabou que conseguiu trazer o PC, né? E conseguiu ali, a gente acho que foi no 7º jogo, se eu não me engano, acho que a gente empatou com, não sei se foi o Bragantino, São Caetano. Não, o São Caetano é a primeira vitória. vitória. Foi a Que é gol dos dois zagueiros, Acho né? que foi o Bragantino, se eu não me engano. Não sei se foi o Bragantino ou Figueirense, que a gente empatou 2-2. Aí de lá para cá foram 16 jogos sem perder, entramos no G4, conseguimos o acesso e agora falando da festa que foi feita, cara, quando a gente chegou aqui no aeroporto, só quem estava ali mesmo dentro do avião, quando o avião pousou, quando a gente olhou da janelinha do avião, que o avião foi até a ponta ali, que deu para ver o pessoal, acho que foi uma coisa de outra atmosfera, cara. Acho que, se não me engano, acho que tinha umas 600 ou 700 mil pessoas, cara. Eu lembro que a gente chegou no aeroporto 2 horas da tarde, a gente foi chegar na sede 11 horas da noite, pô. Que não Cruzar a cidade toda. Não tinha como cruzar a cidade. Então, acho que foi uma coisa que marcou bastante aquilo ali. Não só eu, mas acho que muitos torcedores da época, se você perguntar, todos daquele elenco ali de 2009 vai falar a mesma coisa. A gente nunca viveu aquilo ali que a gente viveu quando chegou no aeroporto. E foi um ano, e você, como já até falou, de ter perdido o campeonato estadual, né? A gente até estava falando em off aqui, do lance que você podia ter feito o gol ali importante, né? Que o Douglas acabou defendendo. Não foi um ano fácil, assim, se você for olhar parar para ver, né? Teve perdeu o campeonato estadual, o começo do Campeonato Brasileiro é bem difícil. Como é que foi dando liga nesse elenco? Depois veio o Mota, mas o começo é muito difícil, né? É verdade, eu acho que a liga começou a dar quando nós jogadores começamos a entender que a gente teria que fechar o grupo, né? Tinha que formar uma família. E eu lembro que ali, se eu não me engano, acho que foram 4 ou 5 jogadores, o grupo que tirou, na época. Porque o pessoal não queria nada, entendeu? Queria só estar indo pra noite, indo pra praia, não estava focado. Então, eu lembro que a gente reuniu e conseguimos tirar, foi 4 ou 5 jogadores. Aí as coisas começaram a andar, entendeu? O grupo fez isso. Em que momento aconteceu isso? Foi depois, já na Série B? Já na Série B. Foi quando a gente ficou 6 rodadas sem perder, sem ganhar. Aí teve a troca, né? Aí quando chegou o PC, a gente conseguiu fazer isso, entendeu? Chamou o presidente, conversamos e conseguimos tirar, foi 4 ou 5 jogadores. É uma revelação aí. Era gente conhecida, gente de peso? Não, tinha até, mas não vou nem... Não, claro. É meio que antiático, mas a gente teve que tirar, entendeu? Porque eu não queria nada. E a diretoria topou, a diretoria aceitou. Aceitou, pô. Entendeu que era... Que era necessário. Mas só que, tipo assim, a gente conversou antes com o atleta, entendeu? Explicou e não queria nada com nada. E tinha muita participação do próprio Geraldo, como líder do grupo? O Geraldo, eu vou falar pra você, assim, como capitão, ele foi o melhor capitão que eu tive. Nos clubes que eu passei, eu acho que o Geraldo era um líder ali. Entendeu? O Geraldo... Não era só uma faixa, né? Isso. O Geraldo, tinha o próprio Michel, que também, tinha o Fabrício na época. Entendeu? Aí depois chegou o Mota, entendeu? Aí tinha o Sérgio Alves, mesmo o Sérgio Alves não estando jogando, mas era um cara que sempre estava ali, sempre estava brigando também, entendeu? Então, a gente formou uma família, né? Acabou o negócio de vaidade, porque eu acho que quando quebra um grupo é quando começa a ter vaidade, né? E ali não teve mais vaidade, aí aconteceu que quem estava jogando, o outro estava torcendo, então a gente formou aquela família. E não é à toa que a gente tem um grupo até hoje, Guerreiros de 2009. Todo mundo, a gente se fala, se comunica até hoje. Aí nessa você falou de grupo fechado e não ter vaidade, como é que foi recepcionar o Mota? Porque o Mota estava jogando na Coreia, era um cara muito, muito querido, porque o Mota tem uma relação meio de torcedor com o clube, é coisa... Meio não, Não, totalmente assim, torcedor. Não, mistura. Mota é muito torcedor. Mistura, né? Mistura. Às vezes até o julgamento do torcedor do Ceará com o Mota sempre misturou por conta... Vou dar um exemplo. O Mota errava, a galera dava uma passada de pano porque era o cara que estava na arquibancada e foi jogar no campo. Mas ele chega e é como se ele tivesse daquela reunião que vocês foram tirar os caras, né?
Ele já parecia que ele já estava no elenco antes. Então, bem que ele encaixa, o Ceará vai jogar em Natal contra o América, goleia. Primeiro gol. E o Parece Mota- que ele o já Mota fez tá... 2 gols, né? Isso, Isso. verdade. Na estreia dele. É. Entendeu? Lá em Natal. Então, o Mota é um cara muito, muito fácil de lidar com o Mota. É um cara que também é um cara que, porra, é comprometido, entendeu? É um cara que não era também de ter... Era um cara focado, entendeu? Então, isso foi fácil dele chegar e se encaixar. E pela história que ele também tinha, entendeu? Antes dele de estar jogando fora, ele já teve uma história no Ceará, entendeu? Então, ele chegou para somar e ele falou, ó, tô disposto a ajudar vocês. Então, o grupo abraçou ele, então, por isso que a gente começou a ter sucesso nos jogos. Naquele elenco, tinha 2 dos caras mais Emblemáticos. identificados com o clube nas últimas décadas. Né? Sérgio Alves e Sérgio Mota. Alves e Mota são colocados hoje nas listas dos maiores ídolos da história do Ceará. E talvez protagonistas do último time, antes daquele de 2009, a estar no imaginário do torcedor. O Tu acha- time de 2001. Acho que isso Que facilitou. faltava o Yarley, né? Acho que isso facilitou para vocês também entender. Eles passavam um pouco disso, desse lado, dessa identificação. Ajudou vocês com a relação com o torcedor? Então, ajudou bastante, bastante. Mas, assim, nós jogadores, cara, foi uma situação que a gente começou a viver a situação do clube, a entender o que era estar no Ceará, entendeu? A entender a emoção do torcedor, entendeu? A conviver ali próximo do torcedor, porque eu lembro que antigamente poderia ir nos treinos ver os jogos. O torcedor sempre estava próximo da gente ali. Era Entendeu? comum ver a galera no treino lá, né? Comum ver a gente no treino. Entendeu? E passava aquele calor ali, a gente começou a ter uma convivência melhor com o torcedor, né? Então a gente começou a entender o que o torcedor queria e passava pra gente. Entendeu? O lado da paixão, o lado do amor, um lado como é que era você vestir a camisa do Ceará. Entendeu? Então a importância que era. Então a gente pegou um pouquinho dessa experiência do Mota, do Sérgio Alves, que já vinha já no clube há um certo tempo, e a gente juntou essa situação do torcedor, né? E compramos a ideia e fomos embora. O Boiadeiro é um cara que já tinha passado por várias equipes, né, ao longo da trajetória, mas pode-se dizer, Boiadeiro, que naquele momento acabou sendo o teu melhor momento na carreira? Meu melhor momento na carreira foi no Ceará. Entendeu? Foi 2009 e 2011. 2010 também. Foi o melhor momento. Entendeu? 2011 também, apesar que teve o rebaixamento, né? No brasileiro, mas só que o começo foi muito bom. A gente na Copa do Brasil. Semifinal. Chegamos na semifinal por pouco, não chegamos na final. Entendeu? A gente foi campeão arrastão, né? Então, eu acho que tive momentos muito bons no Ceará. Foi um clube que mais me marcou na minha carreira. O Boiadeiro tinha uma marca que ele ia pra lateral, ele chamava a torcida. Sim, pra bater o lateral. Tinha essa, né, Boiadeiro? De você ir lá, chamar a torcida, o apoio do torcedor. Criou essa identificação mesmo, assim, dentro do campo, né? Um cara que chamava o torcedor, usava a força do mando de campo a teu favor, né? Claro, eu usava bastante isso. Eu sempre chamava a atenção do torcedor para ele estar nos ajudando. Porque eu, quando entrava em campo, cara, eu não economizava. Ali era meu prato de comida, eu comia a grama mesmo. Entendeu? Então, aí, eu vejo assim, hoje em dia, a gente até brinca no nosso grupo, né? Eu vejo que às vezes os jogadores que jogam hoje, às vezes ele não come aquele prato dentro de campo, aquela grama, né? A gente sente que ainda falta alguma coisa ainda às vezes de alguns jogadores, né? Então, aí, antigamente a gente não tinha isso, a gente se doava mesmo o máximo mesmo. E isso ficava muito claro, assim, pela postura dele, postura de todo mundo. Eu ia fazer uma pergunta, que é o seguinte, você chega no Ceará e tinha um cara que jogou em todas as posições do Ceará, inclusive de goleiro, mas que era meio que dono da lateral durante muito tempo, que era o Arlindo. E como é que era ali, tipo, como é que você viu o Arlindo como jogador? Você ganha a posição, você passa a ser titular, depois o Arlindo faz alguns jogos ali em 2009, o que mostra como o elenco era bom, porque você tem o Arlindo, você foi titular em 90% do campeonato, mas o Arlindo entrava em alguns jogos. Como é que era ali? Porque é outro cara que virou folclórico no clube, quando fala-se do Ceará, inclusive o que eu tô falando aqui, jogou até de goleiro, um Ceará e Brasiliense, Sim, que ele precisou jogar do gol, o Arlindo de fato jogou em todas. Era bom ter uma concorrência no jogador que tinha a história que ele tinha no clube, era ser um jogador muito técnico como era o Arlindo, você era mais corredor, mais intenso no jogo, como é que era essa concorrência? Era bom a nossa... Só interromper o Boiadeiro, a gente vai pro break. intervalo.
A resposta do Arlindo é muito boa, a gente vai pro intervalo. Pra trazer você. Fique aí, que na volta do intervalo a gente vai conversar aqui sobre essa resposta do Boiadeiro. De volta com o Papo com Futebolês. E antes da gente seguir aqui com o Boiadeiro, vou falar das Casas Alves, que neste mês de setembro está fazendo aniversário. Um mês importante nas Casas Alves. E quem ganha o presente é você. Um mês recheado de ofertas, cheios de promoções. Eu fiquei sabendo, inclusive, que tem piso brilhoso, rajado, por R$ 21,90, preço espetacular. Tem também massa corrida por R$ 37,90, é isso mesmo, R$ 37,90. E tinta, gente, por R$ 69,90. Preços imperdíveis nesse mês de setembro, mês de aniversário das Casas Alves. Tem tudo isso no Instagram. Você pode acompanhar tudo isso nas redes sociais, @casasalves, ou então ir lá conferir na loja física, lá na Avenida Imperador 941, ali no centro de Fortaleza. Então, atendimento espetacular, vale a pena conferir. E ó, um detalhe, essas ofertas valem para esse mês, tá bom? Corre, aproveita, tem muita coisa para fazer lá em casa, inclusive vou dar uma passada, a minha passadinha lá nas Casas Alves. Casas Alves, construindo sonhos com você. Aí, Bandeira, o Caio levantou aí a pergunta sobre o Maracanã, que viveu vacas magras no Ceará e estava ali também em 2008, o Ceará tinha começado a dar a passos, e 2009 o grande apoteose. Mas como foi essa relação aí com o Maraca? Foi bacana, cara. Foi o que eu falei aqui no começo, né? A gente não tinha vaidade. Era uma família o nosso grupo, realmente. Quem o PC escolhia para jogar ali, para estar naquele momento, o outro estava ali no banco torcendo. Entendeu? Então era um ambiente muito agradável. Eu e o Arlindo, graças a Deus. E não só o Arlindo, eu sempre me dei bem com todos os laterais que eram da minha posição, entendeu? Eu nunca tive problema com nenhum. Você trabalhou com quem lá? No Ceará, O Maraca foi 2009. 2009. Mas assim, eu peguei de lateral ali, foi Diego Macedo, Oziel, foi Diogo, foi o Edson, foi vários. Andrezinho, verdade. Entendeu? Foi vários laterais. Luizinho jogava às vezes também, né? Que era meia. Mas você tava falando que tem um negócio aí do jogo contra a Ponte Preta? Tem, cara, contra a Ponte Preta. Por que o Arlindo jogou? O Arlindo jogou. Tinha uma irmãzinha que o Arlindo joga o jogo do acesso. O boiadeiro titular o tempo todo, aí joga o Maraca. Por quê? Aí chega no jogo da Ponte Preta, sempre tinha uma irmã que ia lá, né, pra orar o nosso grupo lá e tudo, né? Aí a irmã chegou, aí falou pro PC, ó, coloca o Arlindo, que eu tive uma visão que ele ia dar o passe pro gol, né? Ele ia fazer um gol, pô, aí o PC, é o gol do acesso, é o passe do acesso, né? Aí chegou, me tirou e me sacou do jogo, cara. Rapaz do céu, cara, a irmãzinha me sacou, cara. Meu Deus do céu. Mas é sério, isso é verdade, não é mentira não. Aí o PC colocou o Maracanã no aí jogo. Colocou o Maracanã, eu joguei o campeonato todo. Aí só não joguei o jogo do acesso. Aí depois no outro jogo eu voltei titular de novo. Contra o América, né? Já era o último jogo. Mas o pior é que acabou nem rolando o passe do Maraca, né? Nem rolou, pô. Falei, ainda bem que não foi gol contra que ela viu, né, pô? Já pensou, hein? Aí o PC nunca mais deixava a irmã rezar pra vocês. Nunca mais deixar ela orar pela gente. Já imaginou se acontece alguma coisa com o Maracanã? O PC devia matar a irmã, cara. Meu amigo... Mas foi resenha nesse ano aí, cara. Foi resenha. Teve mais alguma resenha dessa assim, de alguém chegar e tipo, querer se envolver na escalação, dar pitaco? Teve uma resenha, que na época era o Dimas, que era o treinador, né? Aí tinha aí tinha o Geraldo e tudo. Aí, tipo assim... Aí o Dimas não tinha como falar pra, me tirar, né? Porque, não, o boiadeiro em casa é o boiadeiro, que é muito ofensivo e tudo. Só que eu fora também eu era ofensivo, mas só que eu não marcava muito, né? E ele não sabia como me tirar, né? Aí beleza. E o Geraldo era muito meu amigo, o Geraldo já sabia. Ó, o Boi ele vai te tirar, né? Mas tu vai entrar sempre no segundo tempo, né? Só que aí o Geraldo foi, aí tava saindo do quarto assim do Dimas, né? Saindo do quarto do Dimas, aí quando foi, aí eu perguntei, Geraldo, e aí, cara, o que houve? Ele, não, Boi, a gente tava só resolvendo aí, que ele me fez umas perguntas, tudo e tal. Aí ele, pô, Boi, acho que tu vai sair desse jogo aí, tu vai entrar só no segundo tempo. Toda vez é isso, Sério, a resenha. Aí o Dima aí me sacou do jogo, né? Do primeiro tempo, porque eu era muito ofensivo. Sim. Né? Aí ele falou, não, a gente dá uma segurada no boiadeiro e no segundo tempo a gente pega e coloca o boiadeiro. Aí foi acontecer isso. Pra acelerar o jogo lá. Mas, tipo assim, foi o que eu falei, né? O nosso grupo era tão bacana, cara, que a gente não
Não esquentava, entendeu? Eu lembro uma vez na preleção do Dimas, cara, que foi uma resenha essa preleção dele. Ele tinha esquecido o quadrozinho, né? A gente na concentração. Aí ele pegou uns papelzinhos, né? As bolinhas de guardanapo e fez o campinho. Aí colocou o campinho. Aí eu lembro que o vento do ar-condicionado bateu assim, aí misturou tudo. Ele, sabe de uma coisa? Todo mundo ataca, todo mundo defende, vambora. O Dimão era fora de série também, o Dimas. Porque o Dimas é uma coisa assim, né? O termo soldado alvinegro não foi criado Não, por o Dimas acidente, é fora de série. porque em diversos momentos, antes mesmo de você vir aqui, ninguém tinha coragem de assumir o Ceará Verdade. em campanhas de Série B. Sempre ele E ele botava a cara para bater. 2010 é o primeiro ano do Ceará em Série A depois de 16 anos. Vocês começam voando o campeonato. O PC aceita a proposta do Vasco, é coisa do futebol, ok. Mas tem a Copa do Mundo, que eu acho que também não foi só a saída do PC, né? Tem uma pausa ali de jogos que o time perde o embalo e começa a ter uma queda de produção. E quem é que assume o barco para o time não degringolar de vez e correr um risco de rebaixamento que parecia ser impossível de acontecer com o começo do Ceará? Como é que foi a importância do Dimas ali em 2010, de manter os eixos? O time passou pelo Mário Sérgio, passou pelo Estevão Soares, na verdade o contrário, né? Primeiro o Estevão, depois o Mário, pro Dimas, desse jeitão dele aí, que é meio folclórico de tudo. Mas qual foi a importância dele ali pro Ceará em 2010, ainda conseguir fazer um campeonato que recuperou, ganhou jogos em casa e acabou indo pra Copa Sul-Americana no final da... O Dimas, ele era um cara que ele conseguia buscar aquele atleta que estava fora, entendeu? Ele ia lá e buscava. Eu lembro que na época ficou, não sei se eu acho que foi o Erivelto, Heleno, acho que tinha quatro atletas que estavam fora, estavam treinando separado. Eu não lembro quem era o treinador na época. Quando o treinador saiu, o Dimas foi e pegou os atletas, não, aqui, ó, vai ficar aqui, isso aqui subiu o time, vai estar aqui com a gente. Então, ele tinha esse lado paizão, entendeu? Eu falo que ele era parecido com o Joel Santana, que eu trabalhei com o Joel Santana, né? No Bahia, e o Joel Santana era a mesma coisa que o Dimas. Ele, aquele cara paizão. Era aquele cara mais de conversar, aquele cara que deixava à vontade. Isso aí ele conseguia reverter a situação. Ele trazia um astral melhor pro grupo, entendeu? Então a gente conseguia sempre ter um resultado positivo com o Dimas. E se a gente falou de caras que amavam o Ceará, o Dimas era um desses, né, meu? Dimas, fora de sério. O Dimas não é à toa que ele é o soldado alvinegro, né, cara? Eu acho que o Dimas é até difícil a gente comentar do Dimas, porque pelo que ele representa ao Ceará, né? Eu acho que foi um cara que, eu acho que a vida dele toda foi ao Ceará. Se não me engano, acho que foi 50 anos, ou 40 e poucos anos. Dedicado, né? Dedicado ao clube. Né? Então, toda vez que ele estava disposto ali a nos ajudar, a gente conseguia sempre os objetivos de vitórias. Ô Badeiro, tem alguma... A gente fala muito do Dimas com esse ar de admiração pela identificação dele com o clube, mas ele como treinador, você falou aí das bolinhas e tudo mais, mas era um cara que também conhecia muito de futebol, né? Conhecia, porque ele viveu muito futebol, né, cara? Tu acaba tendo uma experiência e tu conhece. Entendeu? Então ele ajudava, ele passava a experiência dele que ele tinha no futebol, né? Pra gente ali, a gente jogadores ali comprava essa ideia, né? Eu tenho muita curiosidade de saber como é que era o Dimas nas viagens, porque viagem a gente sabe que é diferente, né? Tem a concentração, tem aquela hospedagem com um tempo maior. Como era essa resenha lá com o Dimas? Como era na hora do jantar lá com ele? O Dimas, ele no dia do jogo, ele não comia nada. Nada. Aí no jogo ele passava mal. Tava fraco. Fraco. Ele não comia nada, já era dele. Entendeu? Às vezes nem saía do quarto. Era só para preleção, estádio e jogo. Mas o nervosismo, era ansiedade? Não sei, já era dele. Ele falou que ele se sentia bem assim, que as coisas davam certo dessa forma e ia. Aí quando dava errado, o que ele falava? Por exemplo, eu lembrei aqui, já passando. O Dimas é supersticioso. Isso, O Dimas é muito supersticioso. O Ceará com o Dimas trocava o uniforme dependendo da situação. Isso. Numeração de jogador. Com certeza. Ele mexia muito nisso aí. Cor de camisa que ele usava, né? Tinha uma história de sempre botar o branco. Não, e tinha um uniforme dele que ele não trocava aquela roupa. Todo jogo era a mesma roupa. Tinha que ser a mesma roupa. Que é uma herança, provavelmente, do Botafogo, né? Que foi jogador do Botafogo, tudo. A gente vim morar em Fortaleza, jogou no Fortaleza, depois virou o que virou no Ceará. Agora, mas quando dava errado? Porque, por exemplo, aquela campanha de reação,
O Ceará volta, Quando ganha eu dava jogos. errado, ele falava, poxa, Aí eu o acho Ceará- que foi o biscoitinho que eu comi. Porque o Ceará vai fazer um jogo. A balinha... Pô, não era pra ter quebrado, né? Eu me lembro que o Ceará vai fazer um jogo contra o Avaí lá em Florianópolis. Caiu uma tempestade. O Avaí ganha de 4, 5-0 de vocês. Foi, cara. Muita chuva. E aí, tipo, como é que era a reação dele depois do negócio desse? Porque não tinha superstição que desse certo pra falar do time que tomou de 5. Aí ele falava que era a balinha. Acho que foi a balinha que eu comi. Capaz, viu? Mas era resenha. O James era resenha, cara. A gente voltando um pouquinho pra 2009, como é que era a resenha desse grupo, Boadeiro? Quem eram os caras? Você já falou dos capitães, né? Falou do Geraldo, falou do Fabrício. Mas era um grupo também muito, muito brincalhão, né? A gente lembra que até o Adamastor Pitaco ia por lá, fazia a apresentação pra vocês lá. Como é que era essa resenha nos bastidores? Que é o que a galera não sabe, né? A galera, pô, tem o time de 2009 aí com aquele time que dá história, Sim. né? Mas tem esse lado que a galera não viu, assim, o que é que acontecia lá nos bastidores? Era bacana, cara. Todo jogo nosso em casa sempre tinha um show de humor e tinha o nosso bingo. A gente fazia o nosso bingo, entendeu? Então, sempre após a janta. Né? E era bacana. Mas tinha os caras que era resenha pra caramba ali. Tinha o Vidal, Misael, entendeu? Tinha o Gaibu. Mas o cara mais resenha, eles falam que era eu, né? Mais resenha. Puxava a resenha? Entendeu? Era então, o presidente da resenha do Boadeiro. e tinha também o Marcelo Braz também. Sim, Que o PC, atacante, né? atacante. PC Guzmão só levava ele pros jogos pra contar piada. A gente fala no grupo até hoje, pô. Falou que não, mas é verdade. Ele não entrava no jogo. O PC falou, ó, só vai... Vai ver do Rio Branco do Acre. se eu não me Isso, engano. Rio É Branco do verdade, Acre, é verdade. isso. Ele falou, ó, você só vai pros jogos pra fazer a resenha do grupo. E era verdade. Ele ia pra todos os jogos, pô. Ia lá Não entrava pouco. Mas era só pra resenha, pô. Era da piada, pô. Era da piada. E como é que era o bingo lá? Como era a resenha? Tinha o pessoal doava, entendeu? Doava televisão, tudo. Eu ganhei. Conselheiro e tal. Pô, eu ganhei 2 televisões, pô. Na Quem é que se época, dava melhor nessa brincadeira, que era o mais sortudo? pô, eu ganhei muito também, entendeu? O Fabrício ganhava muito. Entendeu? O pessoal ganhava bem. Agora o Mota não ganhava nada, cara. Ficava nervoso. Ficava do mesmo jeito em campo, é? Mesmo jeito, nervoso. Vou mais participar não, que eu não ganho nada, pô. Não tenho sorte pra isso, não. Mas era bacana, o bingo tinha muita coisa, cara. Muita Isso coisa. era bom que enturmava mais ainda o E grupo, tomava, né? cara. A gente tá na concentração. Né? Antigamente não tinha tanto esse negócio de telefone, Esse mídias macho. sociais. Não tinha negócio de ficar WhatsApp, não essas tinha, coisas, não né? na época era MSN, lembra? E aí você Assim, tinha que abrir o computador, O né? computador, abrir tudo. facilidade do celular na tinha tua mão. essa facilidade, entendeu? Então, mas assim, e o nosso grupo, naquela época, era muito alegre, cara. Muito alegre. E a gente já entrava nos jogos aqui sabendo que ia ganhar. Impressionante isso. Impressionante. Foram poucas derrotas, inclusive, naquele ano em casa. Não, a gente não, se eu não me engano, teve a do Paraná, que foi o gol de mão. Teve a do Vasco antes da reação. A do Vasco, que a gente perdeu, foi E de as do 2 começo 2 a 0. também, 0. as do começo, né? Teve Perdeu pro Vasco 2-0 aqui. Foi. na estreia, né? Se eu não me engano, não. Se eu não me engano, foi Edmundo Silveira foi o técnico do Ceará nesse jogo. Eu acho que o Zé Teodoro já tinha saído. O Zé Teodoro foi pro Juventude. Mas não logo foi na depois- estreia do Ceará? Não, a estreia do Ceará é contra o Juventude lá em Caxias. Não, estreia em casa. Né? Juventude e Vasco? Não lembro. Acho que o primeiro jogo Não, sei que a gente perdeu foi pro Vasco. Era e até um Bonano no gol. foi pro Vasco e a gente perdeu pro Paraná em casa. Entendeu? Essas duas derrotas. Depois foi O gol só... de mão do Paraná, né? Isso. Inclusive, esse jogo também rendeu pra caramba, né? Rendeu, cara. A pancada comeu, cara. Depois do Foi jogo. mesmo? Foi. Mas o que? No túnel de vestiário? Não, Você- já ali, já no banco, aí depois indo pro vestiário. Isso depois do jogo? Pô, os caras começaram a ficar zombando da nossa cara. O segurança nosso pegou o jogador dele, deu pancada, e vieram também, a pancada comeu. Mas também puderam, né, pô? Poxa, cara, aquele, Chicão, aquele que- gol de mão ali, pelo amor de Deus, o estádio todo viu. Não, ali não precisava nem de vídeo, nem de VAR, pô. Na Ali- época nem ali- precisava, pô. O estádio todo viu e o cara vai e validou um gol daquele ali, pô. Eu já vi entrevistas do PC falando que esse gol juntou vocês mais ainda, porque vocês ficaram tão Foi, pé da pô. vida que do tipo, Foi, vamos pô. ganhar, subir isso aqui na marra. Aí foi quando teve o nosso lema lá, contra tudo e contra todos. O nosso lema lá no clube era esse, contra tudo e contra todos. Mas você sentiu que tinham algum favorecimento, que era o Vasco, né? O grande da campanha era o Vasco. Aquele né? ano é Tinha curioso toda que o uma Guarani comoção. disparou.
O Guarani A teve... gente estava na briga com o Guarani, com o Vasco. Mas eu lembro que a gente estava brigando por título, cara. A gente ia brigar por título. Entendeu? Aí essas coisas fizeram. E quando a gente também ia jogar fora também, eu lembro que jogamos... não sei se foi contra o Figueirense também, que o juiz também meteu a mão na gente lá em Florianópolis também, entendeu? Então isso aí foi começando a minar a gente. A gente vai fazer uma pausa na TV, mas segue o papo no YouTube, segue a resenha lá. Vai ter muita história, tava contando em off aqui pra gente, a gente tem... Vai só levantar pra ele cortar, né, Caião? Exatamente. Então fica o convite pra rapaziada e todo mundo lá pro YouTube, já se inscreve, deixa o like e tudo mais, e você que tá acompanhando pela TV, te agradece. Na próxima semana a gente tá aqui com o Papo com Futebolês. Grande abraço e até a próxima, corre lá pro YouTube. Badeiro, é isso, o Contra Tudo e Contra Todos nasceu exatamente desse jogo contra o Paraná, mas teve algum outro jogo assim que também vocês sentiram isso, fora de casa? Você falou do jogo do Figueirense, mas teve algum outro momento assim de tensão? Pô, os caras estão querendo prejudicar o Ceará aqui. Até porque tinha Guarani, Atlético Goianiense... A briga acabou ficando... O São Caetano era o mais próximo dos 4 que subiram. Que era o que ficou depois pelo caminho, né? Em quinto lugar. Porque os 4 acabaram ficando já no final do primeiro turno. É uma rara Série B que os 4 times que terminam o primeiro turno confirmam acesso no final do campeonato. O que é muito mérito dos 4 times, né? Ali foi contra o Figueirense. A gente começou a achar, falou, pô, calma aí, vamos começar a prejudicar a gente. Mas aí o que aconteceu? O PC começou a dar as entrevistas também, aí o presidente também começou a falar, e começou a chamar a atenção um pouco da mídia. Aí eu acho que eles começaram a... Porque eu acho que eles iriam prejudicar a gente, entendeu? Na época ali. Em 2009 foram grandes jogos. Se você lembrar, por exemplo, tem jogos assim que o Ceará ganhava até por diferença pequena de gol, mas era um jogo muito intenso, com muita qualidade. Eu lembro do jogo contra o Duque de Caxias. 1x0, gol do Geraldo. Gol de Geraldo, mas um Geraldo. jogo dificílimo, um jogo Aliás, importante. era né? talvez a jogada mais manjada daquele time, né? O cruzamento pra trás pro Geraldo vir de Geraldo frente pra vir de fazer o gol de frente pra cabeça. Ou era o Boiadeiro, ou era o Misael pelo lado direito, isso aí. né? E o Vidal E do o lado O Vidal Vidal pelo lado esquerdo, às vezes o Wellington Amorim também próprio era o cara que caía ali Jorge pelo Henrique. lado, Jorge Henrique. O Geraldo, se eu não me engano, fez 13 gols naquela O série Geraldo foi B. bem O demais. Geraldo foi bem, pô. O Geraldo foi bem. E o Vidal, o Vidal já sabia que só jogava um tempo. A gente tava falando que o Vocês Jorge... sacaneavam ele. o Jorge com isso. Henrique- Ele já falava, Vidal, tá economizando dentro do campo. Tá economizando por quê, Vidal? Tu já vai sair. Vambora, filho. Tu vai sair no segundo tempo. Já é uma substituição certa. Jorge Henrique já tá aquecendo ali pra entrar. Tinha algumas mudanças que já eram esperadas. Já Aí, era certo. o Jorge Henrique, que era praticamente o 12º jogador. Tinha o Careca no meio também, que era o outro Pra volante. qualquer volante. Tinha o E Misael. tinha o Misael, porque Tinha era o o Preto também, que o Preto também entrava bastante também nos Isso, jogos. centroavante. Preto, Acho que do centroavante. meio do restante, o Misael foi um cara assim importante, porque era o Wellington Amorim e Zé foi o gol Mota. da vitória contra o Atlético Goianiense, se eu não me engano aqui. Isso, 1x0. Foi um dos jogos bem emblemáticos pro Ceará subir. Contra? Com o Atlético Goianiense, Sim. no Castelão. Tem um jogo contra o Bahia também, que tem uma jogada, eu acho que ele dá o passe pro Mota fazer o Isso, gol, né? o Ceará ganha. Acho que era um 2-1 também. Mas é como eu falei, vários jogos dificílimos, mas o Ceará muito forte no Castelão naquele ano, né? Era difícil a gente perder jogo. Depois que da 7ª rodada foi muito difícil. A gente falava assim, ó, a gente não toma gol, mas a gente vai meter um gol. Se reparar, a maioria dos jogos que a gente ganhou foi assim, ó, 1-0, 2-1, tudo apertado. Mas a gente não tomava gol, era difícil a gente tomar gol. Difícil. Difícil. Teve algum momento que bateu o medo de a coisa pode degringolar, vocês perderam acesso? Teve algum jogo assim que vocês ficaram preocupados? Contra o Brasiliense. Talvez um dos jogos mais marcantes dessa Porque ele campanha, também né? estava na briga, o Brasiliense, na época. Entendeu? Aham. Então a gente falou, caraca, a gente não pode nem perder nem empatar. A gente abriu o placar 1-0. E Gol do antes- Misael. Isso. Isso. Misael faz 1-0 Isso. logo no começo do Isso. jogo. E o antes, se eu não me engano, acho que foi até o que deu cruzamento pro Misael, se eu não me engano. Acho que sim. Acho que foi Acho o que sim. participei dos Lado dois. direito ele foi a completa. Isso, só completa. Foi Isso. isso. Aí o antes foi recuar pro goleiro, cobriu o goleiro, fez o O gol contra. gol contra. Bandeira, esse gol aí tá controlado o jogo. É, Não deram não, tranquilidade. E aí era aquela tensão, porque o Ceará tava entrando no G4, ou era pra confirmar, abrir acho que um era pouco. manter vantagem. Era pra Eu acho manter que- uma vantagem. Eu acho que pra se o, manter Bra- se o vantagem. Brasiliense ganha, é tipo assim, o Brasiliense ia entrava jogar no em gol, casa, o isso. Ceará fora e podia, né? Se eu não me engano, depois do Brasiliense, cara, não sei se foi o Vasco que a gente pegou, não lembro. No Rio. Eu não lembro, sei que era um jogo difícil.
E aí, tipo, podia ser que o Ceará na outra rodada saísse do Pudesse- G4 e tal, era uma coisa assim. O jogo em si nem era uma projeção. Aí tá um jogo uma controlado, projeção, isso aí. é um lateral direito, até careca o cara, eu não lembro assim o nome do lateral, um lateral direito. Ele isola uma bola lá pra frente, aí o Anderson vai... Fala de comunicação É o, total. passe com o goleiro, era o Lopes. o Lopes. Mas foi muito longe o gol. Muito É longe, de isso, fora isso, da grande isso. área, ele tá fora, ele cabeceia e encobre o Lopes. E aí fica aquela coisa no estádio, tensão total. E aí vem a história do lance, né? E o engraçado que o segundo gol que foi do Sérgio Alves, o Sérgio Alves ele não estava nem na relação. concentração. Teve a história da catapora do Rômulo, né? E do Preto. Catapora, aí o outro pegou também. Eu lembro que o outro passou mal e o Sérgio Alves estava em casa. O Sérgio Alves se apresentou no dia do jogo. Chegou, vem pro hotel para tu almoçar aqui e depois tu ir pro jogo. Aí o Sérgio Alves veio, almoçou, aí descansou um pouquinho e foi pro jogo. Aí foi pro banco. Só tinha o Sérgio Alves de atacante no banco. E aconteceu esse lance ali, que é o que eu falo, cara. A gente brinca até, eu brinco até com o Sérgio. Caramba, Sérgio. Não tem jeito. Quando a estrela tem que brilhar, não tem jeito. E você que era para ser o cara nesse momento. O time estava ganhando. Ele até brincou, pô, Boi, o time estava ganhando. Na hora eu estava ali na ponta para entrar, no meio do campo, toma o gol contra. Fala, ai meu Deus, não é possível. Ele fala, não é possível. Não vou jogar. Não vou jogar. E entrou. Não, ele entrou. Ele já estava para entrar. Sim, quando sim. aconteceu o gol contra. Aí ele falou que ele até fala, até hoje. Quando eu pego a bola e levo, ele cruza, meu filho. Ele fala assim, ele fala, cruza, tem que cruzar. Boy. Aí ele falando assim, né? Mentalmente. Aí eu peguei, ele fala isso. Aí eu, cruzei na cabeça dele. Tem Tava um- no lugar o certo, Sérgio- na hora certa. Tem um drible O Sérgio antes, né? ainda seria- O boiadeiro vai, vem o drible lateral, do ele cara, dribla, pode dá um drible cruzar. seco, e aí cruza nas costas dos dois zagueiros do Brasiliense, e o Sérgio Alves desloca o goleiro e faz o gol. E nesse ano de 2009 aí, o cara que deu mais assistência foi eu. Da Série B. Da Série B. O Sérgio ainda tem um gol que pouca gente lembra, porque esse contra o Brasiliense Tem o do Bragantino. Mas é contra o Bragantino. 2 a 0. 1x0. Um gol do Reinaldo e dele. E o gol dele. E o gol dele, o jogo tá 1x0, aquela coisa que um vacilo você pode perder. É um jogo que, O tipo, time tá até chato. impedimento o gol, o pessoal fala que Pessoal tava em reclamou bastante impedimento, de né? Vou te Exatamente. falar, o timezinho chato era esse O Bragantino. Bragantino era chato. O time chato pra dar trabalho pra gente era esse Bragantino. Reinaldo faz um gol de fora da área e o Sérgio faz no final do jogo 2 a 0. Reinaldo, o menino que jogou no São Paulo. Do São Paulo, do União São João, isso. Isso, ele mesmo. Esse Então, só pra terminar aqui. Então, quando, por exemplo, você tem. Fica aquela expectativa de confirmar o acesso. E aí eu me lembro de 2 jogos que o torcedor do Ceará ficou com a mão, assim. Uma derrota pro Atlético Goianiense lá, que vocês já poderiam ter confirmado o acesso. 4x1 pro Atlético lá. O jogo do apagão, lembra que faltou energia no país inteiro naquele dia? sim. E depois aquele empate contra o Guarani. Esse jogo contra o Guarani aqui... Que é outro apagão. Outro apagão. Outro apagão. Esse jogo deve ter sido maluco pra vocês. Volta pro jogo. Tipo volta. assim, ele metia o gol, aí acabava a luz. Aí a gente metia o gol de empate, apagava a luz. Tava assim. Aí depois eu acho que eles se remeteram 2x1. Isso Foi 2x1 e apagou a luz. Apagou a luz. Foi o tempo que ficou mais tempo sem luz, foi nesse. Se imaginava que talvez nem voltasse o voltasse. jogo. Isso. Eu acho que ficou ali O Guarani volta de tinha um uns 30 ponta. minutos, se O eu não me engano. Guarani tinha um ponto, o Fabinho. Depois jogou Fabinho. aqui. Eu lembro que no primeiro lance do jogo, acho que foi o Heleno. Jogou em 2015 no Ele Ceará. jogou, pô, no Ceará. Eu lembro que o Heleno no primeiro. Oi, O bom Heleno dia. não tirou o Fabinho do jogo, pô. O Fabinho saiu do jogo naquele. Heleno. Não, o Heleno tinha, até no treino o cara não brincava. O cara machucava todo mundo. O Heleno. E a voz É o mansa, Brucutu, né? E a Brucutu. voz mansa, porque né, ela velho? disse que o Heleno dando entrevista é um monge. Não, a voz fininha. Fininha. Aí jogando. Jogando era no burucutu mesmo. Ali, fechasse a perna pra ele, meu filho. Era certo o frotinho aqui. Ó. O Heleno fez um gol contra o Inter em 2010. É o único da carreira dele. O único Que é da um passe carreira. seu, né? Passe É. É um passe dele, ele vem, cara. Não, eu então- lembro disso aí não, então- claramente. Você olha pra ele meio que. Foi o Heleno. Foi o Heleno. Cara, o pessoal disse que o Heleno não quis chutar no gol, ele quis dar uma porrada no cara. Aí o cara não botou a perna e ele acertou a bola. Agora que você falando, eu lembrei que claramente a cara do Bandeira. Pô, se fosse o Heleno, talvez eu não tivesse tocado. Mas foi engraçado, cara. É o Heleno e o João Marco, cara. Acho que o Heleno só tem um gol na carreira e o João Marco acho que tem 2 só. Um do João Marcos é esse contra o Guarani, que ele cruza no Ele toque ninguém. não toca ninguém, a bola foi assim, ó, devagarzinho. Então a gente fala, pô, João Marco. Depois do apagão. Depois do apagão. Isso aí.
Os dois ali, eu acho que só tem na carreira dele toda, acho que é um. Acho que o João Marcos fez um gol no PV aqui, eu acho que um Tiradentes da vida aí, um 4-1, alguma coisa assim, ele faz o gol. Gols, cara. Ele, o Marcos só. Tu é que fez mais gol, né, chefe? Fez gol de falta. Fiz. Portuguesa. Guarani. Guarani, é verdade. Guarani eu fiz gol de falta. Gol de falta. A Portuguesa, acho que é o... No Ceará, eu acho que eu tenho 8 gols. Foi 8 gols, eu acho, no Ceará. Na minha trajetória no Ceará toda. Só pegar o gancho aí do jogo do Brasiliense ainda. Aquele lance ali, brother, é um lance que muda a tua... Status. Muda o status com o Ceará. Porque, assim, aquele gol ele é visto constantemente pelo torcedor do Ceará. Então... Até hoje eu viajo para os consulados do Ceará, né? Tá usando, inclusive, o bonezinho do consulado. Consulado Alvinegro, né? Eu sempre viajo. Até esse final de semana tem até uma viagem para mim também. A mim tá fazendo, né? Então, o pessoal coloca onde a gente chega. Teve de Pecém agora, no Pecém, foi eu e Sérgio Alves. Aí tinha um telão. Esse gol, né? Os caras colocaram. A gente participou do consulado da inauguração do Pecém, né? Aí os caras colocaram, eu cruzando e o Sérgio Alves. Aí deixou lá, toda hora. Então, aonde a gente chega, o pessoal fala desse lance do Brasiliense. Porque foi o que eu te falei, foi um jogo que era um jogo muito importante. Jogo-chave, né? Era um jogo-chave pra gente abrir uma certa vantagem. A gente ia pegar um jogo difícil fora. Eu não me lembro qual é o jogo. Daqui a pouco a gente descobre aqui. Entendeu? Eu não me lembro qual é o jogo. Era um jogo que era difícil, assim, um jogo fora. Aí a gente conseguiu a vitória. E calhou de eu fazer aquele lance e acertar a cabeça do Sérgio Alves fazer o gol. Mas quando tu olha hoje, assim, por exemplo, tu falou que foi lá no Pecém e tudo mais, te emociona, te causa um sentimento assim, de, pô, lembrar daquele lance com carinho? Tipo assim, é a hora que te dá saudade de tu voltar, né? Tu queria estar no campo, eu e o Sérgio até brinca, pô, Sérgio, já era pra estar mais novinho pra gente estar ajudando o clube hoje, né? Aí ele, pô, verdade, boi, tem hora que eu cito. Ele até postou uma vez, essa semana, ele falou, eu queria estar, essa foto aí eu queria estar pra ajudar o time, né? Então tem hora que esse carinho da torcida, quando a gente chega assim, tem hora que aí dá a saudade de tu voltar, entendeu? Mas é um carinho bacana, tipo assim, pela história que você construiu no clube, tu tem um carinho da torcida, o pessoal reconhecer isso é bacana. E o legal é que essa história acabou perdurando, né? O Boiadeiro acabou sendo emprestado, né? Depois de 2009, foi 2010, acabou saindo rapidinho do Ceará, foi pro Ipatinga, se não me engano. Eu não disputei o estadual de 2010. Termina 2009. Por quê? Aconteceu na época, o diretor era o Jurandir, né? Aí o Ipatinga, na época, foi o Itubiara e depois o Ipatinga. Queria contar com o meu trabalho, né? Só que eu não queria sair na época. Aí o diretor falou para mim assim, não, mas aqui tu não vai jogar porque já tá chegando lateral tal. Eu falei, tá bom então. E eu fui contra a minha vontade na época. Fui, né? Foi primeiro pro Itubiara. É isso. O Itubiara foi o ano que levou um bocado de gente pra lá, disputou a Copa do Brasil, né? Isso. Aí, se não me engano, pegou o Corinthians. Isso, aí o que aconteceu? Aí eu fui depois pro Ipatinga, né? Mas só que os laterais que eles trouxeram, nenhum foi bem. Aí na época tinha o Oziel, acho que tinha o Diogo, tinha o Edson, nenhum foi bem. O Edson que foi do Corinthians. Isso. Que era o Edson Ratinho? Não, é um que jogou no Paraná Clube, jogou em Portugal. Mas não chamava ele de Ratinho também, não? Esse Edson Ratinho era outro que jogou... Não, eu lembro que tinha um Edson Ratinho Aí tinha o tal de Murilo, também, um lateral. Aí beleza. Verdade, veio do Paraná. Aí eu lembro que quem assumiu 2010 foi o Mário Sérgio, o falecido Mário Sérgio. E o time não ia bem, o lateral não ia bem e tudo. Ele falou, aí o Evandro Leitão falou, a gente tem um lateral que tá emprestado. O Boiadeiro, não, pô, Boiadeiro, eu lembro do Boiadeiro. Boiadeiro a gente ia levar ele pro Internacional, pô. Eles queriam o Boiadeiro lá. Não, pode trazer ele de volta. Aí o Evandro me ligou, tava em Ipatinga. O Evandro me ligou e falou, Boiadeiro, pode juntar as coisas, pode ver. Não, mas tem que... Não, tem no contrato que quando o clube precisar pode tu voltar. Aí eu vou me acertar. Meu carro tudo lá. Ele falou, não, pode deixar tudo aí. Só pede pra alguém juntar tudo, botar. Teu voo tá marcado pra noite em BH. E eu tava em Ipatinga, era longe. Aí ele falou, ó, vê quanto dá o táxi, tudo, pega já o táxi, vai pra BH pra tu já pegar, porque amanhã já tem que estar aqui. Aí eu falei, caramba, cara. Beleza. Aí
Falei com o presidente, falei, não, pô, tu não pode sair não, porque, poxa, tu é titular. Falei, não, mas o presidente mandou voltar. Aí eu acertei a minha volta, cheguei, aí fui titular. Aí fui titular 2010, 2011, todo. Quantos quilômetros dá de Patinga pra BH, tu lembra, velho? Rapaz, eu acho que, vou te falar, eu acho que dá na faixa etária de uns 300 e poucos quilômetros. Quem se deu bem foi o táxi, né? O táxi, né? O cara ganhou dinheiro. O cara pô. ganhou uma grana. O cara lá. ganhou dinheiro, Ganhou, foi o ganhou táxi, grana. pô. O cara ganhou dinheiro. E foi de táxi mesmo, não foi de ônibus nem Não, nada, de de táxi. táxi, de táxi. Eu lembro que o táxi na época tinha dado na faixa etária nos 500 e pouco, eu acho. Na época. Na O época. taxista fez uma. O quê, meu? Fez velho? uma- Na fez época, uma- 2010, pô, 500 É. e pouco era um dinheiro, né? Um dinheirão, pô. cara? Aí foi quando eu voltei pro Ceará. Aí já voltou com o Mário Sérgio pra jogar. Isso, mas só que quando eu cheguei, o Marcelo saiu. Foi Aí exatamente. quem assumiu foi o Dimas. Aí ficou bom, que o Dimas já me conhecia e tudo. 214 quilômetros. 214, né? Um negócio assim, quase 300, é isso mesmo. Aí deu que. Era longe. Aí quando eu cheguei, o Mário Sérgio foi embora. Tinha dispensado ele, aí assumiu o Dimas. Eu já cheguei, treinei, já fui titular. Aí, contra o Guarani, eu fiz o gol, Sim. né? E engraçado que tinha, cara, tinha três laterais direito, cara, 3 ou 4. Né, você falou agora, eu lembrei que realmente tinham muitos laterais. Tinha, mas só que, tipo assim, não era pra mim ter saído. Não era pra mim ter saído. Porque eu já conhecia como é que era o clube e a torcida estava acostumada como é que eu jogava. Entendeu? Se chegasse no lateral e não fizesse mais, a torcida já cobrava. Entendeu? Não é à toa que, tipo assim, até hoje, o lateral que mais, assim, o pessoal chegou assim, foi o Samuel Xavier. Depois verdade. Não teve outro. Com essa identificação Com e a essa qualidade, identificação, talvez, né? Antes disso, o Arlindo, antes de O você for Arlindo, aí veio eu, aí o Samuel se e firma. Se firma, É. entendeu? Então, depois não teve mais, pô. Depois que tu sai do Ceará, o Boadeiro, em 2011, né? 2011. Aí fui pro Bahia. Você sai do Bahia e não volta, sai pro Bahia e não volta mais pro Ceará. Teve. Só uma coisa, descobri qual era o jogo. Qual era o O jogo? Ceará foi jogar contra a Portuguesa no Canindé e perde. Isso. Por isso que era fundamental ganhar esse jogo. Quanto foi esse jogo da Portuguesa? 1-0 pra Portuguesa, gol do Zé Carlos, se eu não me engano, Zé do Zé Carlos. do Gol. Zé do Gol. Zé Acho que do- foi isso mesmo. Não sei se tem aqui a ficha aqui. Era um jogo difícil. Tem gol de pênalti, tá aqui. Zé Carlos. Era um jogo difícil em São Paulo. É, Portuguesa isso mesmo, A Portuguesa brigou ali durante o momento Brigou, também. isso aí. Era um jogo difícil. A gente teria que ganhar o jogo. E aí na brasileiro. volta E aí se tem perde e o pro- outro jogo, o jogo que vem o subsequente é um jogo que a gente falou aqui. Que foi Ceará e Duque de Caxias, a vitória com o gol do E se a Geraldo. gente for olhar, se a gente Que for era olhar, um time, nessa Série B, nojento. O Duque de Time Caxias nojento, pô. passou o campeonato inteiro ali, em 8º a 10º. Ele em nenhum momento brigou pra não cair. E o que ele tirou de ponto... e quando fala todo nojento, mundo, é no nojento bom- no sentido no- de ser um time competente, duro, é? de Time duro, de... competitivo, Aí tu imagina, empata com o Brasiliense, perde pra Portuguesa, vem jogar com o Duque de Caxias aqui como? A pressão. É, pressão isso. absurda, né? Aí eu tava falando que você sai do Ceará. Em algum momento do resto da tua trajetória, chegou a ter algum contato? Tu chegou a falar com o Ceará? Ficou alguma rusga na saída? Como é que foi essa saída do Ceará em 2011? Não, cara, nunca ficou assim, nada pendente, nada assim de atrito, não, entendeu? Na verdade, eu não queria sair na época, né? De novo, né? Não queria ter ido pro Itubiara e Isso, também não isso, queria eu ter Eu saído. não queria ter saído, eu queria ter continuado. Mas aí o clube estava passando com um processo difícil da queda, aí falou que ia reformular tudo e tudo. E eu lembro que na época, o meu empresário falou que o Bahia, era Bahia, e se eu não me engano o Atlético Mineiro estava querendo. Ou seja, 2 times de Série A, que o Bahia tinha ficado, né? Isso, e Bahia o tinha Atlético permanecido. Mineiro na época também estava querendo. Aí o Joel Santana, como eu já tinha trabalhado com o Joel Santana no Vasco, ele falou, pô, meu filho, me ajuda aqui e tudo e tal. Aqui no Bahia, poxa, a gente vai disputar a Série A e tudo. Eu falei, cara, mas eu tenho um contrato com o Ceará ainda de 1 ano. Aí eles entraram em contato com o Ceará e tudo, aí conseguiu a minha rescisão, né, amigável, e eu fui pro Bahia. E eu chegando no Bahia, o João Santana falou, vou te ajudar aqui, pô, você é um cara que eu já gosto, um cara que eu já conheço, e a gente vai disputar a Série A. Engraçado que 1 mês o João Santana saiu do Bahia. Foi pro Flamengo. Falei, pô, agora ele vai me levar pro Flamengo, né? Porque ele falou, Deveria, né? Mas o que gosta de mim, né? mas aí não levou, não. Aí chegou um treinador lá, o Falcão, na época,
Aí joguei alguns jogos e tudo, mas aí o Falcão contratou mais um lateral na época, isso eu me lembro bem. Aí eles queriam me emprestar pro América. América Mineiro. É. Aí eu falei, na época eu falei, não vou, pô. Aí pro América Mineiro eu ficava no Ceará, pô. Né? Faz Time sentido. da Série B, pô, eu não Vou vou. ficar onde eu já Aí eu sei fiz, que né? na época eu briguei com o meu empresário, né? Discuti com ele, aí saí dele. Aí eu sei que acabou eu indo pro América. E meu primeiro jogo foi contra o Ceará. Eu vim direto, eu fui da Bahia pra aqui pro Ceará e joguei contra o Ceará no PV. Já Eu na acho que Série no B. jogo foi empate, eu acho. América Mineiro e Ceará. Aí a torcida gritando meu nome, a torcida do Ceará. Pô, legal, Jay. E tu, como é que foi esse dia, meu? Você já estrear é sempre complicado, Foi, né? E e estrear contra o contra um Ceará. clube que você tem muita Contra o Ceará. identificação. Aí eu joguei o primeiro tempo e saí com 10 minutos do segundo tempo, porque eu tava muito tempo sem jogar, né? Só que eu estava sem lateral, mas foi bacana. Quando eu cheguei no Ceará, a torcida gritando meu nome e tudo e tal. Eu fui na torcida. O carinho, né? Bacana. Pô, experiência legal, porque isso aconteceu. O Boadeiro deve ter visto isso acontecer com outros jogadores, né? A mais marcante, assim, que é sempre lembrado do torcedor do Ceará é com o Sérgio Alves no Bahia. Vestido de tricolor. Vestido de tricolor de Bahia e a torcida do Ceará. É porque a torcida, assim. Eu não digo nem a torcida mais jovem, né? Eu acho que a torcida mais antiga, o pessoal lembra bastante daquele grupo nosso, né? Então tem um carinho. Independente de você estar em outro clube e tudo, mas você fez uma história no clube, então isso aí marcou muitos torcedores na época, tá entendendo? Mas aí o destino te colocou num clube que você jamais seria recebido pela torcida do Ceará num jogo. Como é que foi Verdade. tu chegar no Fortaleza? Então, cara, a minha ida pro Fortaleza, eu já contei isso já umas 2 ou 3 vezes quando eu fui num programa, eu contei. Eu estava no Joinville na época, 2013. Aí meu contrato estava terminando, faltava, se eu não me engano, acho que era 3 meses. Aí o time não estava bem, assumiu um treinador na Joinville época. na Série B, né? Isso, que era o Ricardo Brusque, na época. Tinha saído do Certo. Atlético Paranaense Sim, e tudo. Teve recentemente Aí, no Floresta. isso, aí ele chegou, Verdade. levou 3 laterais e tudo. Aí o contrato já estava terminando, aí o presidente, pô, Boedeiro, tô vendo que tu não vai jogar. Eu falei, não, então a gente vamos rescindir amigável, tudo, tu me paga, tudo. Aí resolvemos lá e pagou. E na época, eu entrei em contato com o Ceará, né? Na época era o Diego Serra, se eu não me engano. Isso. Diego Dire- Serra. Era o gerente Gerente de futebol. Isso. Aí eu falei com o Evandro, ó, cara, fala com o Diego Serra, que ele é o diretor, o gerente tá aí, tudo e tal. Eu fui e falei. Não, Boedeiro, a gente não quer contar contigo, porque a gente já tem os laterais, tudo. Eu falei, pô, mas o pessoal me conhece, o clube me conhece, sabe quem eu sou. 2013 o titular era o Marcos. O Samuel chega em 2014. Isso. Era o Marcos, isso. Era O o Marcos Marcos. que também já foi do Bahia. Isso. Entendeu? Aí, beleza. Aí Tentando acabou. lembrar, tinha outro também. Aí- Tinha. O Marcos ganha a posição durante Mas o... nisso, o Fortaleza já tinha tentado me contratar. Bem antes. Eu não acertei tudo e tal. Assim que eu saí do Ceará, eles já tentaram. Eu falei, não. Sim. Entendeu? Não, porque, poxa, Não vou pular o muro não assim. vou, senão fica uma coisa Teu chata. desejo inicial era não mudar. Não mudar, entendeu? Aí acabou que eu recebi o convite e a gente que tem família, né, cara? A gente Sim. que é o nosso ganha-pão. Aí na época eu falei com o Evandro, né? Aí falei, Evandro, não deu certo, mas eu não posso ficar desempregado, eu tenho família, é meu trabalho. Entendeu? E engraçado é que quando eu cheguei no Fortaleza, muita gente querendo botar. Eu falei, ó, não, aqui o que eu vivi no Ceará foi uma situação, né? Agora eu tô no Fortaleza, então eu vou falar do Fortaleza, não vou ficar falando do Ceará. Teve gente que quis botar a pilha, né? Porque muitos jogadores, aconteceu isso. E é ruim, cara. Quando você está no clube, você vai para um rival, tu fazer isso, tu acaba se queimando, cara. E o clima, o clima momento fica do Fortaleza era muito complicado, né, Boedeiro? A pressão do Fortaleza. A pressão era. E o engraçado é que no Fortaleza eu joguei 4 jogos. Foi muito rápido. Tem torcedor que nem sabe que eu tive no Isso. Fortaleza. Verdade. Eu tenho uma memória muito de que se esperavam que você jogasse o jogo contra o Sampaio Corrêa, que é o último jogo. Eu vou contar essa e história que pra você você. não jogou. Não Eu jogo- acho que nem você nem o Heleno Não, nem jogaram. eu, nem o aquelas Heleno. partidas. A gente jogou os 4 jogos. Os 4 jogos. Aí, no quinto, que era pra gente jogar,
Aí o cara improvisou um zagueiro para lateral, onde saiu até o gol, e não colocou o Heleno, Quem era o treinador? Luiz Carlos Martins. Os Carlos Martins. Mas aí eu fiquei sabendo depois, que os caras falaram que eu e a Helena, a gente poderia entregar o jogo que a gente era do Ceará, ó. Aí sei que deu uma confusão do caramba. Foram buzinar no técnico isso aí? Aí o cara tirou, a gente descobriu. Pô, tu imagina, ó pra tu ver como era o nível de De profissionalismo. profissionalismo, né? Olha só, Os caras contratam, tão no grupo, estavam jogando. Jogando com regularidade. Aí chega no último jogo, aí. Não, vamos tirar porque os caras vão atrapalhar a gente. tu tá entendendo? Pô, se eu tô ali, tu acha que eu vou atrapalhar? Não vai ganhar nada, né? Cara, se tu Não é sobe nada. com o Fortaleza, tu tem 2 acessos na Dois tua acessos vida, na minha nos vida. 2 times Nos maior dois- da cidade. dois maiores da cidade. Aí chegamos lá. Aí Não jogou e não entrou. Aí chegamos lá pra Não, Recife. eu me lembro, isso eu me lembro claramente, E que o- eu trabalhava é contra no o site Sampaio, aqui, né? que era o antigo Jogadeiro Sampaio? Online. É a última rodada. Não é nem Aquele dia mata-mata. foi louco pra estar trabalhando. Porque a cada gol mudava a configuração do grupo. A gente tava em primeiro. O Fortaleza começa primeiro. Aí o Fortaleza sai um gol do 13, gol do Giancarlo, que foi a artilheiro de campeonato sério esse aqui pelo Sim. Ferroviário, que no momento botava o Fortaleza numa posição melhor. Só que quando o Sampaio empata, saiu um gol, acho que no jogo do Brasiliense, o Fortaleza caiu de primeiro pra quinto. Pra quinto. E aí não se classificou. Maracanã no Sampaio, né? Isso. Aí o que aconteceu? Aí aconteceu. Aí chamaram pra gente pra conversar, né? Pra renovar. Aí queria contar comigo pra 2014. Aí eu não quis. Não quis. Falei, Pô, não, os muito cara- obrigado, tá? Obrigado pela oportunidade, mas não quis. Porque, cara, a minha vida toda é sempre, pô, minha índole, meu caráter, ninguém vai comprar, cara. Imagina eu chegar ali, vou entregar jogo, pô. Tá entendendo? Aí falaram que eu e a Helena, porque a gente era do Ceará há muito tempo, poderia, ó. Internamente lá, tinha essa resistência, tirando esse episódio. Porque, por exemplo, Bruno Pacheco e João Ricardo foram os últimos. E eles fizeram a travessia direta, né? Não teve Exato, não teve. uma Né? escala. E eles falam que o tratamento foi espetacular, todo mundo abraçou e tudo mais. Contigo foi desse jeito ou teve aquele, Não, teve tipo aquele assim, bloqueio? Era outro clube também, né? muita gente tratou a gente bem, mas tinha alguns funcionários que falavam, Ê, você é torcedor do Ceará, entendeu? Que não é Ceará não, jogava uma letrinha, entendeu? Mas é aquilo que eu estou te falando, mas antigamente era uma outra gestão, entendeu? Hoje a gestão que está no Fortaleza hoje é mais profissional, entendeu? Eu, na época, não peguei os que estão hoje, entendeu? Então, eu acho que tinha um pouquinho de amadorismo, entendeu? O que tu acha de hoje de Fortaleza e Ceará, Bader? Você que hoje você trabalha no Ceará, né? Já tem toda uma ligação com o Ceará, fez parte do acesso com o time feminino, a gente vai falar disso também. Mas como é que tu observa hoje? Você falou de gestão, né? Até tendo sido jogador, tendo visto a gestão dos dois clubes, como é que tu enxerga hoje os dois? Cara, hoje o Fortaleza ele está um pouco na frente. Na parte de gestão, do Paz, que já vem o tempo, tem o grupo deles ali, né? A gente sabe que o Ceará teve esse momento agora conturbado, né, cara? Saída do presidente, assumindo outro presidente, e está tentando aí se reerguer novamente, né? Pegar esse acesso aí para voltar para a primeira divisão. Então, hoje, assim, em termos de gestão, hoje o Fortaleza está um pouco na frente, né? Até pelo que você está vendo aí Sim, hoje claro. em dia. Não tem como a gente evitar isso, né? Mas eu creio que o Ceará ele vai começar também a voltar, né? A ser o Ceará que era antigamente, né? Foi 5 anos na Série A, né? Então, a gente sabe que está um pouco difícil, né? Nessa Série B, mas eu ainda acredito que pode sair dessa situação aí e conseguir o acesso também. Mas, e quando eu falo de gestão também, eu falo muito do dia a dia, assim. Como é que tu vê o profissionalismo no futebol? A que nível chegou o profissionalismo de coisas que antigamente para vocês não eram comuns, assim, né? A gente vê a estrutura dos clubes que melhorou bastante, o gramado, né? Todo o apoio, o suporte. Pô, hoje a estrutura é outra, pô, do que antigamente. Pô. Hoje essa parte que tá falando aí de transporte, campo, estrutura dentro do clube, hoje é totalmente diferente da nossa época. Entendeu? Dos dois, né? Dos dois. Isso aí hoje o atleta ele não tem o porquê reclamar da estrutura que o Ceará e o Fortaleza hoje oferecem, entendeu? Hoje é uma estrutura muito boa. Essa gestão assim, estrutural ela tá bem bacana.
É uma das coisas que mais evoluiu, talvez, assim, desse tempo recente, Porque o né, cara? futebol, ele também tá evoluindo. Então, se Sim. você não evoluir, você vai ficando para trás. Entendeu? Aí, Bader, como é que foi a reta final de tua carreira pra tu decidir parar? Porque a gente sabe que a carreira de jogador de futebol ela é muito cruel, ela é muito curta. Como é que como é que tu trabalhou isso até tu chegar à tua reta final, definir, pronto, agora fechei meu ciclo, parei de jogar. Aí eu parei em 2016, né? Parei no Vila Nova. É, eu comecei a Vila de Minas, né? eu comecei a desanimar um pouco do futebol em questão das coisas que eu via, tava vendo, muita coisa acontecendo de errado, entendeu? Então isso aí tava começando a me desanimar. Eu falei, cara, eu já tô chegando numa certa idade, assim, 33 anos, eu acho que ainda era novo, Era novo, é. É. né? Eu falei, cara, eu vou começar a estudar e vou virar a chave. Entendeu? Vou começar a fazer para treinador, vou fazer. Hoje eu tenho 10 diplomas, né? Tenho 10 cursos, estou fazendo a faculdade, né? Tenho a licença B, vou fazer a licença A e cada vez me capacitando, porque eu tentei sair do futebol, mas não é uma coisa que está no sangue, tu não consegue, né? Falar que tá no sangue, já já a gente tem que falar outra coisa, né? Entendeu? Então aí eu falei, cara, eu vou estudar, vou me capacitar. Aí tive passagem por alguns clubes aqui no Ceará, né? Aí cheguei, como você frisou, cheguei no Ceará também no feminino, né? Onde a gente teve aquele objetivo maior que foi ser campeão lá, né? Do feminino que vinha há 4 anos Batendo na batendo trave, na né? trave, né? Então a gente conseguiu. Então o momento que eu mais senti assim a saudade foi quando eu vim aqui no Ceará, foi em 2000 e foi contra o Vasco, o último jogo, se eu não me engano, foi 2018. Foi 2018. Foi 2018. Isso. Última rodada. Que Isso. já tinha conseguido escapar Isso, e... Isso, lotado. Aí os caras 0 a 0, né? Isso, aí os caras me pegou, me levou lá na torcida. Lá no meio mesmo da Ceará Amor, junto com o Leandro Carvalho, ele tava o Cartoloco na época, Sim. entendeu? Então, aí ali eu senti a saudade. Eu falei, cara, que saudade de tá aqui de novo. aqui. Cheirinho da grama. Mas é isso. Aí depois foi passando, entendeu? Mas assim, de vez em quando dá aquela saudade quando tu vê o estádio lotado, aquela torcida. Então dá uma saudade, mas assim, é bem. Você bem foi suave. bem resolvido. Eu Parou vou parar, consciente, né? Parei Vou mudar consciente. de carreira aqui dentro do futebol, mas Eu parei consciente, porque começou a pintar time pra mim depois do Vila Nova, aqui por Nordeste, tudo e tal. Ah, vem pra cá. Mas aí quando eu ligava pra lá, tava 3 meses, 4 meses salário atrasado. Aí eu tinha família, eu tinha que deslocar minha família, eu tinha que gastar dinheiro. pra saber Aí, nem se ia Você receber. ia receber. Aí começava a gerar um estresse. Eu falei, cara, não dá. Queria falar sobre o feminino, né? Esse ano específico, né? Dessa campanha. Mas eu acho que talvez aí o grande dilema para um jogador de futebol é que ele tá jogando e você bateu Série A, jogou campeonatos importantes e o patamar financeiro é um. Você começou vai para um, aí vai diminuindo. Eu acho que talvez o grande dilema, falo de fora, você pode falar melhor, é que parar de jogar significa parar também de receber essa grana, assim, né? Que é um padrão diferente até da sociedade de maneira geral. Tu se considerou um cara bem resolvido financeiramente? Considerei um cara bem resolvido, entendeu? Parou sem dificuldade? Não, sem dificuldade. Eu fui um cara que eu parei, cara. Tipo assim, na nossa época a gente nunca ganhou dinheiro, muito dinheiro. Aquela coisa assim absurda, né? Absurdo, mas deu, Se amigo. tivesse uma propostinha pra jogar na Arábia hoje, dava, né? Até hoje, por exemplo, eu falo, a gente até brinca lá no nosso grupo, rapaz, se a gente vem hoje, a gente tá rico, milionário. Isso aí. Entendeu? Com a qualidade que tinha. Pô, porque na nossa época no Ceará, eu lembro que era a folha salarial do Ceará na época de 2009 chegava a 350 mil, cara. 350 mil é o todo. salário de um jogador hoje. Tu tá entendendo? Sopraram aqui o Vina, Sopraram mas se a gente Vina. for falar de outros aqui, tem Tem. Fortaleza hoje, né? Galhardo. Fortaleza tem gente com patamar superior a isso aí. Maior com certeza. Tu tá entendendo? Então, o maior salário, eu lembro, na época era do Geraldo. Entendeu? Aí depois veio o Mota e tudo. Tá entendendo? A gente ganhava na faixa etária, não tem por que mentir. A gente ganhava ali na faixa etária de 15 mil reais, pô.
Tá entendendo? Tem a questão da diferença, a grana 15... Sim, tem a tinha uma- inflação é diferente, e tal, mas também eram não era outros valores. nada... Não era nada. Se nada- você isso. colocar hoje, vamos supor assim, era 30 mil. 30, 40. 30, 40 mil. Que é salário É um base salário de time bom, mas de se Série tu- B. Em time de Série B Não de até Série de A. Série C. Se tu em 3 Tá meses entendendo? para de ganhar isso, tu já sente um impacto já grande, sente né? Impacto. Mas tu segurou, Entendeu? controlou a Pô, grana. tipo assim, eu, graças a Deus, eu tenho meu apartamento no Rio, entendeu? Aqui eu não tenho, mas pretendo comprar aqui. Você é de onde do Rio? Oi? Mora Sou onde do no Rio? Recreio. Do Recreio. Do Mas fui Recreio. nascido e criado em Padre Miguel. Ah, Bangu, Terra da Mocidade ali, da né? cidade. Isso, entendeu? Ali. Então, inclusive joguei até no Bangu. Eu joguei no Bangu em 2005. Aí tem assim, tudo, mas não pra tu. Tu tem que estar se Chave, movimentando, sim. trabalhando, fazendo tuas coisas por fora, entendeu? E aí, falando... Porque aí entra essa ideia também do cara mudar a carreira, né? Não é todo mundo que pode também chegar e ficar de flosô, Sim. terminar a carreira. E aí o Boiadeiro fez vários cursos, se capacitou. E chega nesse episódio aí, nesse ano do acesso do Ceará. Como é que foi essa parceria com o Erivelton? Um cara que você dividiu defesa, jogou bastante com ele, foi auxiliar. Como é que foi trabalhar com as meninas? Creio que foi uma experiência nova para ti também, por mais que vá lá trabalhar com... Você trabalhou com Pacajus, com o Michel, não? Não. Maracanã? Qual foi o time que trabalhou aqui? Não, aqui eu trabalhei no Floresta? Calcaia, União, Tiradentes, Floresta e Ceará. Aí... E no Estação também. Eu comecei no Estação, no Sub-11. Sub-11, Sub-12. Mesmo Eu nessa... passei por todas as categorias. Mesmo nessa galera aí, são homens, né? É um contexto. Mas como é que foi trabalhar com as meninas? Cara, assim, no começo, quando eu cheguei lá com o Erivelton, né? Foi meio complicado, né? Porque, pô, tinha hora que as meninas, tipo assim, tava no vestiário, aí tinha hora que tu esquecia, tu entra... Entendeu? Piloto Normal, automático, né? É normal, automático. Mas só que aí tinha sempre um massagista que ele sempre ficava... Não, Boiadeiro não pode. Eu falei, rapaz, é verdade, esqueci. Né? Mas depois a gente acostumou e foi bacana, cara, trabalhar com Qual é a grande diferença do relacionamento diário de um Tipo, grupo de, sei lá, 25, 30 mulheres do que é com 30, 35 homens? O futebol feminino... Eu não tô nem perguntando das particularidades físicas, de Não, jogo, de né? treino, não. Sim. Tô perguntando mais como é que é a diferença do convívio mesmo. Do convívio, o futebol feminino do convívio, elas têm muita vaidade entre elas. Muita vaidade entre elas. Entendeu? Aí tu tem que saber controlar isso. E quando eu cheguei no Ceará, para ajudar o Erivelton, eu detectei isso. Falei, opa, calma aí, por isso que o time está 4 anos sem subir. Vaidade grande entre elas. Aí eu comecei a quebrar aquilo. O Erivelton, ele era mais calado e eu sou um cara mais ativo, mais mesmo. Aí eu comecei a chegar em uma, chegar em outra. Aí eu comecei, fazer isso aqui, fechando. E fui contando as situações que eu e o Erivelton viveu em 2009. Quando a gente formou uma família, a gente chegou no objetivo final. A gente passava aquilo que a gente viveu no clube para elas. O clube é assim, se você fizer assim, a torcida vai abraçar a causa. Né? Tô aqui, pô, Lotou o todo, PV, a tu tá final contra o entendendo? Atlético, né? Atlético Paranaense, né? Isso. Aí eu comecei a cortar algumas situações, né? Que tinha alguns privilégios, eu comecei a tirar e tudo. Gestão de grupo mesmo, Gestão de grupo mesmo. Aí eu tava quase um psicólogo ali. Aí encaixou, porque eu e o Erivelton, a gente tem a confiança um do outro absurda. Apesar de ser amigo, mas ele confia, ele confiava no meu trabalho e falou, não, boi, o que tu fizer tá feito. Que eu seguro aqui, tu vai... Auxiliar mesmo, né? Não Isso. é um cargo decorativo. Não Você é, tem não a é. sua... Era a voz ativa Isso, mesmo dentro do isso. grupo. E Aí- os olhos dele quando o cara Sim. não tá vendo, pô. É isso aí. E o auxiliar tem muito isso, né? Que o treinador tá tão focado ali, primeiro no tático, no técnico, que o auxiliar ele Pode prestar atenção ele em vê detalhes que... também no lado pessoal, né? Ver quem tá insatisfeito, quem tá jogando menos. Aí o que aconteceu? E as meninas começaram a se abrir para mim. Né? Aí, pegou porque assim, até elas pegar confiança, Sim. É um processo, né? não fala nada contigo. Mas quando pega confiança, meu filho, um abraço. E o futebol feminino,
as meninas elas demoram a assimilar um pouco o trabalho que você passa. Mas quando elas pegam o trabalho, faz mais perfeição que o masculino. Alguma dificuldade, porque categoria de base feminina é uma coisa muito rara, né, Badeiro? Muito rara, muito rara. Então passa por aí. Primeira As experiência é meninas, muito- Elas praticamente estreiam. Está no profissional, é. Pra ser profissional. E a gente conseguiu, pô, se você reparar o nosso time jogando, o feminino, nosso time era bom, cara. Né? Se você reparar o esquema que a gente montou ali, foi parecido com o esquema que a gente jogava lá em 2009. Entendeu? Nas partidas finais. Né? E a gente conseguiu o objetivo que foi o título, o acesso e o título. Aí veio o rebaixamento, o trabalho teve que ser Aí o trabalho teve desligado, como que gosto de falar. teve que ser desligado, né? Foi uma das maiores frustrações assim na tua carreira? Cara, foi. Eu acho que eu fiquei muito decepcionado, porque foi uma situação que, poxa, o clube estava lutando bastante tempo e não era aquele valor que ia ser muito absurdo. Né? Porque ia manter as meninas ali, ia contratar mais 5, 6 meninas e com certeza manteria o time na Série A. E vamos combinar? Era compreensível que baixasse o investimento no clube como todo. Mas não fazer o que foi feito, né? Mas, cara, logo depois começaram a. Talvez não com o mesmo investimento, mas começaram a contratar. Bateu o desespero. Bateu o desespero, tentou fazer alguma coisa, não escapou do rebaixamento, mas parou de perder de goleada. Por que Tivesse não fez mantido o isso trabalho antes, né? anterior. Por que não fez isso alguns meses antes, né? Porque, assim, O clube não ficaria mais A gente ficou pobre. chateado porque eu acho que daria para manter a gente ali. Entendeu? No clube. E o mais irônico é que o Erivelto voltou agora, né? Isso. Voltou o Erivelto, voltou o preparador físico. Entendeu? E só até agora quem não voltou foi eu, né? Mas aí eu... O telefone tá ligado? Não, tá ligado, mas aí eu entendo por que eu não voltei. Porque eu fui um dos caras que eu bati muito de frente ali. Na hora que fizeram o corte. Não é questão de fazer o corte, porque eu detectei alguns problemas dentro do futebol feminino. Entendeu? E quando você detecta alguns problemas dentro do futebol feminino, você acaba incomodando algumas pessoas. Entendi. Tu tá entendendo? E você, pra estar no clube, pra estar só balançando a cabeça em senhor ou não senhor, não dá pra mim. Você falou aí que tentou sair de futebol e tava no sangue. E falando em tá no sangue, teu menino, teu filho já tá jogando do Tirol, não é isso? Tá jogando no Tirol. meu menino. E a gente teve a informação que, no final de semana agora, teve Criciúma e Ceará, que o Wagner Mancini teve a experiência de comandar um time dele, estando o filho dele do outro time. Do outro Isso lado. já aconteceu contigo, né? Aconteceu Como é que comigo. foi isso? Essa é boa, viu? É engraçado, primeiro jogo. Você treinando Floresta, né? Isso. Eu treinando Floresta e meu menino no Tirol, né? Como é o nome dele, mano? Thiago. Tiago. E... Tiago, também. Você é Também, Tiago, é, né? Meu também é Thiago. Quem não sabe, Tiago Boiadeiro, né? Isso. Você era chamado de Tiago no Paysandu? Oi? Tiago, não era só boiadeiro também, né? Boiadeiro. E o engraçado que a gente fez uma aposta. Tu e ele. Eu e ele. Falei, ó, se eu ganhar, você vai ficar um mês sem me pedir um real. Mas se ele ganhasse. Aí se ele ganhar, ele falou, aí tu vai dobrar tudo que quando eu pedir 10, tem que me dar 20. Falei, fechado. Pô, meti 2-0 nele, cara. Aí, quando teve um pênalti, o cara perdeu um pênalti. Os caras empataram, aí nenhum do outro ganhou. Foi 2 a 2-2 o 2. jogo. Ele tá jogando de que posição, velho? Foi lateral direito. Lateral direito também? direito. E aí a E corneta. ele é bom, cara. Quando terminar aqui, eu vou te mostrar os vídeos. Igualzinho quando eu jogava. Pra frente, agudo. Bate bem na bola, cruza bem. 15 anos, tá com 15 anos ele. Tá lá no Tirol. E aí, desse dia aí, por exemplo, deu pra esquecer que era pai? Eu queria Se saber era isso. preocupava? Não, deu, não. Chegava pro teu lateral esquerdo. Não, ó. mas deu meu lateral esquerdo, meu lateral esquerdo que deu, machucou ele, pô. Eu falei, pode pegar ele, pode dar nele. Conselho tutelar não deixa mais. Aí ele terceirizou a pizza que queria dar no menino. Eu lembrei agora da entrevista do Mancini. O Mancini falou assim: não torci pro Matheus, né? não Torci entrar. pra não entrar, pra eu não me desestabilizar. O verdadeiro vai lá Dá e dá uma no meio. nele. Mas é engraçado, cara, olha que coisa engraçada. O meu lateral esquerdo, lá no Floresta, era surdo e mudo. Ah, verdade. É o. A gente fez matéria. Fez matéria. com ele. Foi. Cara, e o engraçado é que eu ia Qual falar... era o nome dele mesmo? A gente fez matéria. Fez.
fez a matéria com ele, pô. É Sandrinho. Sandrinho. Aí... Espetacular a história da Não, mãe dele. cara, é tudo espetacular. É um menino bom, cara. Menino... E o engraçado disso foi que para mim comunicar com ele era muito difícil. Se comunicar com ele, né? Aí quando ele olhava, eu falei... Aí o menino roubou nele. Sandrinho, pô. Engraçado, mas essa história desse moleque, desse menino é muito, muito bacana. Como é que foi assim? Você falou que tem dificuldade, mas como é que foi trabalhar com o Sandrinho? Então, aí chamei o pai dele, né? O pai dele e chamei o Sandrinho. Tu era o treinador? Isso, treinador. Né? Aí chamei o pai e ele na minha sala. Tava eu e o meu preparador físico, né? Que é assistente social e tudo e tal. A gente começou a conversar, porque eu não conseguia me comunicar com ele. Né? E o garoto bom de bola. Bom, cara, bom, sabe jogar. Mas isso acaba atrapalhando um pouco, né? Aí eu falei pro pai dele, cara, a gente tem que arrumar um meio pra mim se comunicar com o Sandrinho, cara, no jogo. Porque tem hora que ele tá lá do outro lado, ele é difícil dele me olhar. Quando ele me olha, eu faço um Consegue gesto gesticular. e ele entende, É entendeu? inteligente, né? Isso, inteligente, e eu não consigo. Então a gente tem que ver um meio, né? Porque senão vai acabar prejudicando, eu vou ter que tirar ele do time. E a gente deu uma sugestão pro pai dele. Não tem aí os árbitros não usam aquele choque, Sim. né? Aí eu falei, cara, você compra o choque, entendeu? E deixa o aparelho comigo, né? Que aí quando você precisar que ele olhe pra Eu você... aperto, dá um choque nele, e ele me olhava e eu já falava, né? Aí o pai dele conseguiu em São Paulo. Era um bastãozinho assim, um sutiã. Tipo onde De fica o GPS, GPS, né? Aí melhorou a comunicação com o Sandrinho. Pô, então chegou a usar. Cheguei a usar com ele, pô. Cheguei, quando ele tava jogando, eu apertava e ele olhava. Aí tinha hora que eu ficava apertando de sacanagem. Ele dando choque nele, ele ficava... Tinha hora que eu apertava mesmo, eu digo, No meio do jogo, velho. Não, ele tava no banco. Ah, ele tava sim. no banco. Aí quando ele falava, me dá aqui que ele vai aquecer, que ele já vai entrar. Eu ficava apertando. Aí ele ria, cara. Ele ia sacando, ele ficava rindo. Cara. Ficava rindo, mas era muito bacana, cara. Então eu aprendi mais uma coisa com o menino, cara. Mas foi uma baita experiência, né? Uma baita experiência. Pra gente ir pra reta final, deixa eu te perguntar, e o futuro? Qual o futuro a Deus pertence, mas quais são os planos de Boiadeiro? Cara, o futuro foi o que tu falou, a Deus pertence. Eu tô estudando, tô me capacitando, né? Cada vez mais, a gente não pode parar, né? Tenho feito alguns contatos já com alguns clubes e esperando. Mas a tua missão teu objetivo é ser treinador. Ser treinador. Entendeu? Estou me preparando cada vez mais para isso. Mas se pintar também um coordenador, um supervisor, porque eu também tenho uns cursos, também estou preparado para isso. Dentro do futebol de modo geral. Entendeu? Última pergunta. 45 do segundo tempo, você está na linha de fundo e tem que cruzar. Mota, Sérgio Alves ou Magno Alves você cruza? Prioridade para receber a bola. Rapaz, hein? Sérgio Alves. O homem, né? É o homem. É o homem gol, velho. Cara, brigadão por ter aceito o convite da gente. Acho que passou rápido, né? Foi rápido mesmo. A gente faz rápido para poder voltar, poder ter outro momento. Ainda tinha muita resenha ainda, mas vambora. Vamos pra próxima. Vamos para frente. Cara, muito obrigado mesmo, assim, foi muito legal saber desses bastidores, dessa história. E muito sucesso pela frente. Você é um cara que marcou no campo e a gente espera que marque também fora dele. Eu que agradeço aí, obrigado também, tá? Precisar, a gente tá aí. Mande um abraço pro nosso amigo Rocambole, tá? Vou mandar um abraço pra ele. Diz ele que é jogador, né? É rápido, ele é rápido. Ele diz que é veloz. Só quando ele caga rolando, igual o Rocambole. Essa é a interna, né, cara? Essa é a interna que tinha que ficar. Galera, brigadão. Já se inscreve, deixa o like, ativa as notificações. Próxima semana continua o Papo com Futebolês. A gente agradece muito o Boiadeiro por ter aceito o nosso convite. Papo de alto nível, porque aqui é assim. Papo Futebolês é papo de alto nível. Grande abraço, até a próxima. Papo com Futebolês. Oferecimento Casas Alves. Construindo sonhos com você.